A associação de moradores me cortou a luz durante uma tempestade. Não sabia que eu era o dono da companhia elétrica. Você me corta a luz em plena tempestade? Gritei ao vento uivante. Descalço, envolto em um cobertor encharcado, com uma lanterna entre os dentes, vi Marta da associação de moradores sorrir como se tivesse acabado de ganhar na loteria. As regras são as regras, disse ela sorvendo um chocolate quente em sua varanda impecavelmente iluminada. Foi então que tomei minha decisão. Nada mais de advertências, nada mais de segundas chances. Se ela queria brincar com a rede, ia descobrir quem a construiu. A tempestade tinha chegado logo após o pôr do sol. Um avanço lento e trovejante que encharcou as ruas e sacudiu as janelas, até que toda a vizinhança se refugiou em suas casas. As luzes da varanda de todos se acenderam automaticamente, incluindo as minhas, mas as minhas não se mantiveram acesas. Em minutos, minha casa ficou em completa escuridão, sem eletricidade, sem aquecimento. Meu termostato inteligente desligou. Meu sistema de segurança apitou antes de se calar e, o pior, a geladeira parou de zumbir. Um problema, considerando que acabei de colocar nela mais de 500 € em mantimentos. No início, supus que era um corte normal. Saí para verificar, esperando ver a rua inteira às escuras. Mas todas as casas brilhavam como uma árvore de Natal. As luzes do vizinho funcionavam, seus ares condicionados zumbiam, a televisão piscava por trás das cortinas. Até o flamingo inflável no jardim de José continuava batendo suas asas de plástico debaixo da chuva. A minha era a única casa em trevas. Voltei para dentro e tentei reiniciar o sistema pelo celular. Erro. Entrei no meu painel de usuário da companhia elétrica. Acesso negado. Apareceu uma mensagem nova no rodapé. Serviço de energia suspenso por infração à associação de moradores. Contatei a administração. Fiquei gelado. Desde quando eles têm autoridade sobre meu fornecimento? Uma batida seca ressoou na porta. Subi bem o casaco e saí debaixo da chuva com a lanterna. No meu portão, dentro de uma capa plástica, havia uma notificação laranja com a assinatura de Marta. Uso não autorizado de gerador. Código 8B7 da Associação de Moradores. Desconexão imediata. Comecei a rir. Confuso e furioso. Gerador. Nem tinha ligado ele. A tempestade não tinha cortado nada ainda, e minha instalação solar estava em espera, preparada para a falha que nunca chegou, porque tecnicamente a rede não falhou. A cortaram. Atravessei poças até a varanda de Marta, onde ela me observava por trás da porta de vidro com ar triunfante. Nem se abalou quando bati com força. Quando abriu, me olhou como uma rata encharcada que tinha se enganado de bairro. Marta, disse com o hálito embaçando o vidro. Foi você quem cortou minha luz. Não eu, a associação de moradores. Corrigiu altiva como sempre. Seu backup solar foi marcado como não conforme. Os sistemas conectados à rede não podem ser ativados sem revisão prévia. Está nos estatutos. Meu backup nem estava funcionando. Gritei, e mesmo que estivesse, eles não têm autoridade para interromper o fornecimento residencial. Sorriu como se tivesse acabado de soltar a piada final. Pode ser que não tenhamos, mas exercemos. E se você quer que a restabeleçamos, terá que apresentar a revisão, pagar a multa e esperar a aprovação da diretoria. Você sabe como funciona. Ela sorveu mais um gole de seu chocolate. Eu fiquei encharcado, olhando-a do frio com suas luzes quentes atrás como um cenário acolhedor. Algo em mim mudou. Não raiva nem desespero. Algo mais limpo, calculado, frio. Dei meia volta no meio da frase e voltei para minha casa sem dizer mais nada. Que ela pense que ganhou. Que aproveite seu momento, porque o próximo seria meu. Entrei pela porta lateral direto para o quarto de controle que tenho. Após 2 fechaduras biométricas, abri a porta do meu centro de comando privado. As telas se acenderam uma a uma, iluminando o quarto com um resplandor azul suave, painéis de status, câmeras ao vivo, ferramentas de diagnóstico e, ao fundo, uma tela central que dizia "Bem-vindo, administrador". Porque isso é o importante. Marta não sabia. Pensava que eu era um morador qualquer, um número a mais em sua folha de infrações, uma incômodo a quem castigar com multas. O que ela não sabia é que eu não só estava conectado à rede, eu a possuía, ou pelo menos a companhia que a gerenciava. Sou o diretor executivo da empresa regional de fornecimento, a mesma que dá energia à sua associação e a outros 47 condomínios. A mesma que validou seus medidores,
A mesma que gerencia as integrações solares, os backups, a manutenção e, sim, os avisos de desconexão. E a única razão pela qual ela pôde cortar minha luz foi porque encontrou uma cláusula obsoleta enterrada em papéis de aquisições de anos atrás. Isso foi culpa minha, mas não por muito tempo. Me sentei, os dedos voaram sobre o teclado, revisando os registros de acesso. Ali estava. 3 horas antes, Marta ligou para a linha privada da associação. Falou com um técnico júnior que lidava com reconexões menores. Com suas credenciais antiquadas, pediu a desconexão manual. O novato viu a bandeira da associação e aprovou o corte. Um erro de 1 em 1 milhão, pensou. Ela conseguiu o que queria. Olhei para a tela por um longo momento. A chuva batia mais forte no telhado. Um relâmpago iluminou todo o quarto. Por um segundo, meus dedos flutuaram sobre as teclas. Poderia ter restituído a luz instantaneamente. Poderia ter revertido o corte, anulado sua ordem e seguido com minha noite. Mas já não se tratava de luz ou calor. Era questão de princípio. Tratava-se de lembrar a pessoas como Marta que, se você brinca com a energia, é melhor saber quem controla o interruptor. Então, em vez de restaurar minha casa, comecei a coletar provas. Baixei as ligações de Marta. Capturei o vídeo da câmera da porta com a notificação. Registrei sua violação do protocolo e revisei as atas de cada reunião onde ela promoveu controles não autorizados. O que ela fez não foi apenas grosseiro. Foi ilegal. Manipulou uma rede regulada. Enviei uma mensagem interna para Compliance. Iniciar auditoria silenciosa, setor 19B. Foco em desconexões administrativas não autorizadas. Depois, abri uma cerveja, me recostei e observei a tempestade da minha cadeira. Minha casa continuava na penumbra, mas as engrenagens já estavam girando, e Marta estava prestes a descobrir quão brilhante pode ser a luz quando você mexe com quem a possui. O trovão retumbou ao longe enquanto eu dava um gole na minha cerveja gelada. A luz do meu laptop iluminava meu rosto na escuridão, o único brilho em toda a casa. Na tela, os arquivos de Marta se abriam um após o outro. 10 anos dirigindo a associação de moradores como seu pequeno reino pessoal. 10 anos de multas arbitrárias, de regras inventadas na hora, de pequenas tiranias que tornavam a vida impossível para qualquer um que ousasse desafiá-la. Não era só o desta noite, era um padrão. Os Gonzales do número 37 e sua piscina que nunca recebeu aprovação, embora cumprisse todas as normas. Os Ramírez e seu pergolado, que foi derrubado por infringir o estilo arquitetônico do bairro. E agora eu, com minha luz cortada por um gerador que nem estava ligado. Investigando mais a fundo, encontrei algo que me fez parar o dedo sobre o mouse. Era um registro de 5 anos atrás. O proprietário anterior da minha casa, o Sr. Vargas, havia apresentado uma denúncia formal contra Marta por abuso de poder. A denúncia havia desaparecido misteriosamente. E 2 meses depois, o Sr. Vargas vendeu a casa a um preço ridiculamente baixo e se mudou do bairro. Interessante, murmurei, inclinando-me para a tela. Muito interessante. Ampliei a busca. O padrão era claro. Qualquer um que desafiasse Marta acabava vendendo e indo embora. E sempre as casas acabavam nas mãos de amigos próximos ou familiares de membros da diretoria da associação. Tudo se encaixava. Não era apenas uma questão de poder. Era um negócio imobiliário disfarçado de associação de moradores. Assediar os proprietários até que vendessem barato para depois revender com lucro, ou manter o controle do bairro nas mãos adequadas. Então não é pessoal, sussurrei. É simplesmente minha vez na sua lista. Meu telefone vibrou sobre a mesa. Era uma mensagem de Carlos, meu diretor de operações. Chefe, tudo bem? O sistema mostra sua casa desconectada, mas não há incidentes registrados na rede. Sorri na escuridão. Carlos era eficiente, sempre atento. Respondi rapidamente. Tudo sob controle. Situação interessante com a associação de moradores. Amanhã te conto. Mantenha a auditoria em silêncio por enquanto. Deixei o telefone e me aproximei da janela. A chuva continuava caindo, implacável. Dali podia ver a casa de Marta, iluminada como um farol na noite tempestuosa. Sua silhueta se movendo atrás das cortinas, provavelmente celebrando sua pequena vitória. O que ela não sabia é que acabava de me dar o motivo perfeito para desmantelar toda a sua operação. Não por vingança, mas por princípio. Porque se havia algo que eu não tolerava, era o abuso de poder disfarçado de cumprimento de normas. Meu pai sempre dizia: o poder não corrompe, o poder revela. E Marta acabava de revelar quem era realmente.
Tomei outro gole de cerveja e continuei explorando os arquivos. Meu plano começava a tomar forma. Meticuloso, calculado, implacável. Não seria uma vingança rápida e emocional. Seria como um jogo de xadrez, onde cada movimento estaria perfeitamente planejado. O primeiro passo seria entender completamente o tabuleiro. Quem eram seus aliados, quem eram suas vítimas, quem se beneficiava de suas ações e quem sofria as consequências. Passei a noite inteira trabalhando na escuridão, iluminado apenas pela tela do computador. Quando amanheceu, eu tinha um mapa completo da rede de Marta. Suas conexões, seus pontos fracos. Tinha os nomes de cada proprietário que havia sido assediado até ir embora. Tinha as transações imobiliárias suspeitas, as multas arbitrárias, as rejeições injustificadas, os abusos de autoridade. O que eu ainda não tinha era o motivo pessoal de Marta para vir atrás de mim especificamente, porque havia algo em seu olhar, em seu sorriso satisfeito, enquanto me observava debaixo da chuva, que sugeria algo mais que um simples trâmite burocrático. Ela tinha gostado demais. E então encontrei. Era um e-mail de 3 meses atrás, quando me mudei para o bairro. Marta escrevendo para outro membro da diretoria. O novo do 42 é um executivo da Torres Energia. Teremos que vigiá-lo de perto. Não podemos permitir que Torres meta o nariz em nosso acordo com Eletricidade do Sul. Torres Energia, minha empresa, a que havia adquirido silenciosamente a Eletricidade do Sul há 2 anos, em uma operação que mantivemos discreta para não alarmar os clientes durante a transição. Então Marta tinha um acordo com minha concorrência. Um acordo que minha presença no bairro poderia colocar em perigo. Bingo! Sussurrei recostando-me na cadeira. O sol começava a já aparecer atrás das nuvens, a tempestade cedendo. Finalmente me levantei, estiquei os músculos entorpecidos pela noite de trabalho e observei o bairro que acordava. Os primeiros vizinhos saíam para pegar os jornais, passear com cachorros, avaliar os danos da tempestade. Minha casa continuava sendo a única às escuras. Sorri. Ia continuar assim por mais algum tempo, porque às vezes é na escuridão onde melhor se veem as coisas. Peguei o telefone e liguei para minha assistente. Bom dia, Helena. Preciso que cancele todas as minhas reuniões de hoje e amanhã. Tenho um assunto pessoal que requer minha completa atenção. Tudo bem, chefe? Perguntou preocupada com meu tom. Perfeitamente. Digamos apenas que estou prestes a fazer uma auditoria muito interessante. Desliguei e olhei pela última vez para a casa de Marta antes de ir tomar banho com água fria. A luz de sua varanda acabava de se apagar automaticamente, detectando o amanhecer. Logo ela descobriria que há luzes que, uma vez apagadas, não voltam a se acender jamais. 3 dias se passaram sem eletricidade na minha casa. Mantive as aparências saindo cada manhã com minha maleta como se fosse ao escritório, embora na realidade trabalhasse do meu carro ou de cafeterias próximas. Precisava que Marta pensasse que eu tinha me rendido. A investigação sobre ela avançava rapidamente. Seu nome completo era Marta Ruiz Domingues. 58 anos. Viúva do fundador do condomínio, Jorge Domingues. Após sua morte há 8 anos, ela havia assumido não só o controle da associação, mas também de vários negócios locais que seu marido administrava nos bastidores. O mais interessante, Eletricidade do Sul havia sido cliente importante de um desses negócios, uma consultoria de licenças municipais. A relação continuou mesmo depois que Torres Energia adquiriu a companhia, mas estava programada para terminar em 3 meses quando entrasse em vigor nosso novo sistema de fornecedores. Era simples. Marta perderia um contrato lucrativo por minha culpa. Não porque eu tivesse decidido pessoalmente, mas porque as novas políticas corporativas eliminavam esses acordos regionais para centralizar serviços. Mas havia algo mais profundo. A mensagem interceptada mencionava nosso acordo com Eletricidade do Sul. Não um contrato normal, mas algo que soava mais confidencial. No meu 3º dia sem eletricidade, decidi visitar o Sr. Vargas, o antigo proprietário da minha casa. O localizei vivendo em um pequeno apartamento do outro lado da cidade. Parecia nervoso quando me apresentei como o novo dono de sua antiga casa, mas me convidou a entrar. Posso perguntar por que vendeu tão repentinamente? Perguntei depois das formalidades iniciais. O homem de 60 anos olhou para a janela antes de responder. Problemas com a Associação de Moradores. Com Marta Ruiz. Seus olhos se arregalaram. Vejo que já a conhece. Me cortou a eletricidade durante uma tempestade por um suposto gerador que nem estava funcionando.
Vargas assentiu lentamente. Comigo foi o sistema de irrigação. Disse que violava normas de consumo de água. Depois as árvores do jardim. Altas demais, segundo ela, depois a cor das persianas. Por que você? Seu olhar se escureceu. Eu trabalhava na Comissão de Energia Regional. Estava investigando irregularidades nos contratos municipais quando começaram os problemas. Esta informação se encaixava perfeitamente. Irregularidades relacionadas com eletricidade do Sul. Como sabe disso? Perguntou surpreso. Digamos que tenho interesses no setor energético. Vargas pareceu reconsiderar sua abertura inicial, mas finalmente continuou. Encontrei pagamentos inflados a consultorias fictícias, todas relacionadas indiretamente com Jorge Domingues, o marido de Marta. Quando ele morreu, ela continuou o esquema, mas eu estava perto de provar isso até que ela começou a me pressionar com a associação de moradores. Exato. Cada dia, uma nova multa, uma nova inspeção. Minha esposa não aguentava mais. Nos mudamos depois que alguém quebrou todos os vidros do nosso carro. Nunca apresentei queixa. Tem alguma prova do que encontrou? Hesitou um momento. Talvez. Por que se interessa? Porque acredito que ela precisa ser detida. Vargas desapareceu em um quarto contíguo e voltou com uma pasta. Fiz cópias antes de ir embora caso um dia... Deixou a frase inacabada. A pasta continha registros de pagamentos, e-mails, documentos internos. Tudo apontava para um esquema onde Eletricidade do Sul pagava comissões infladas a consultorias controladas pela família Domingues, em troca de contratos municipais preferenciais. O montante aproximado, quase 2 milhões de euros em 8 anos. Por que não levou isso às autoridades? Tentei, mas Jorge Domingues tinha amigos em todos os lugares. Depois de sua morte, Marta herdou essas conexões. Minha denúncia foi arquivada por falta de provas. Ao sair do apartamento, eu tinha a confirmação de que precisava. Isto ia além de uma tirana do bairro. Era um sistema de corrupção estabelecido que agora se via ameaçado pela minha presença, não só porque eu morava ali, mas por quem eu era. Naquela noite, sentado no meu carro em frente à minha casa, ainda às escuras, tomei uma decisão. Liguei para Helena, minha assistente. Preciso que agende uma reunião urgente com o departamento jurídico e o de auditoria interna, e contate Ramírez de Compliance Regulatório. Amanhã, 7h. Posso perguntar do que se trata? Helena soava intrigada. De limpar uma bagunça que herdamos com a aquisição da Eletricidade do Sul e, de quebra, resolver meu pequeno problema com vizinhos. Marta havia cometido um erro crítico. Não só tinha abusado de seu poder contra mim, mas tinha deixado um rastro documental de anos de corrupção. E agora esse rastro me levava diretamente a ela. Amanhã começaria a verdadeira partida. A reunião com a equipe jurídica e de auditoria começou pontualmente às 7h. Apresentei toda a informação coletada, os documentos de Vargas, os registros de pagamentos, o histórico de abusos da Associação de Moradores. Isto é grave, disse Ramírez de Compliance Regulatório. Se esses pagamentos foram realizados como indica a documentação, estamos diante de um caso claro de suborno e corrupção que herdamos com a aquisição. Qual é nossa exposição legal? Perguntei. Limitada se agirmos agora, respondeu a Pésia, chefe do departamento jurídico. Podemos argumentar que descobrimos isto durante uma auditoria interna e estamos tomando medidas corretivas imediatas. Precisamos de um plano detalhado, disse. Não quero apenas resolver este problema. Quero fazê-lo de maneira que Marta Ruiz e sua rede entendam as consequências de suas ações. Estabelecemos uma estratégia em 3 fases. Primeiro, uma auditoria exaustiva de todos os contratos relacionados com consultorias externas, desde a aquisição da Eletricidade do Sul. Segundo, cancelamento imediato de qualquer acordo com empresas vinculadas a Marta Ruiz. Terceiro, apresentação de toda a informação às autoridades reguladoras. Tudo isso deve ser feito sem alertar Marta. Instruir. Ela não deve saber que estamos investigando até que seja tarde demais para reagir. Enquanto minha equipe começava a trabalhar, eu implementei minha própria estratégia pessoal para o bairro. O primeiro passo foi contatar discretamente outros vizinhos afetados pelas táticas de Marta. A família Gonzalez do número 37 me recebeu com desconfiança inicial, que se transformou em alívio quando expliquei minha situação. O caso deles era similar. Haviam tentado instalar uma piscina perfeitamente legal, mas Marta a havia bloqueado com regulamentações inventadas.
finalmente se renderam depois de meses de multas e assédio. Não é só Marta, me explicou a senhora Gonzalez. É toda a rede dela. Seu sobrinho está no escritório de licenças municipais. Sua amiga Luísa controla a diretoria da associação. Seu cunhado é advogado e administra todas as disputas legais. Esta informação confirmava minha teoria. Marta havia transformado a associação em um feudo pessoal onde exercia controle absoluto, graças à sua rede de contatos estrategicamente posicionados. Durante as 2 semanas seguintes, continuei sem eletricidade em casa. Era desconfortável, mas necessário para manter a ilusão da minha derrota. Enquanto isso, continuava me reunindo com outros vizinhos, coletando mais testemunhos e documentação. Também impulsionei a auditoria interna na Torres Energia. A cada dia recebíamos novos relatórios que confirmavam a magnitude do esquema. Contratos inflados, serviços fantasmas, pagamentos irregulares. Tudo perfeitamente documentado graças à arrogância daqueles que pensavam que nunca seriam descobertos. No 15º dia sem eletricidade, recebi uma visita inesperada. Luísa Mendes, a secretária da associação e aliada próxima de Marta, bateu à minha porta. Senhor Torres, a associação revisou seu caso e estamos dispostos a reconsiderar a suspensão do serviço elétrico, disse com um sorriso que não chegava aos olhos. O que provocou esta mudança de opinião? Perguntei fingindo surpresa. Marta considera que você aprendeu a lição. Se apresentar um pedido formal de desculpas e pagar a multa administrativa de 500 euros, reconectaremos seu serviço hoje mesmo. Era exatamente o que eu esperava. Marta estava terminando seu jogo pensando que havia me dobrado o suficiente. Claro, respondi com fingida gratidão. Estou disposto a fazer o que for necessário para recuperar minha eletricidade. Luísa pareceu satisfeita. Excelente! A reunião é hoje à tarde, às 18 horas. Traga o pagamento em dinheiro. Depois que ela se foi, liguei imediatamente para Carlos, meu diretor de operações. Execute a fase 2 hoje às 17 horas. Instruí. Certifique-se de que tudo esteja pronto para quando eu der o sinal. Tem certeza? Perguntou Carlos. Uma vez que façamos isto, não há volta. Completamente. Já temos toda a documentação necessária. É hora de mover as peças finais. Às 17 horas, tal como indiquei, Torres Energia executou simultaneamente. 1. Cancelamento imediato de todos os contratos com consultorias vinculadas a Marta Ruiz e sua família. 2. Notificação formal às autoridades reguladoras sobre as irregularidades descobertas. 3. Implementação de um novo sistema de contratos que eliminava os acordos regionais como o que beneficiava a Marta. Às 17h30, enquanto me preparava para a reunião com a associação, meu telefone tocou. Era a Helena. Chefe, está feito. Os cancelamentos de contrato foram enviados. A equipe jurídica notificou as autoridades. E tem mais uma coisa. Acabamos de receber confirmação de que temos controle total sobre a infraestrutura elétrica do bairro. A transição de sistemas que estava programada para daqui a 3 meses foi concluída hoje. Sorri. Perfeito. Às 18 horas em ponto, me apresentei no escritório da associação com um envelope contendo os 500 euros em dinheiro. Marta me esperava sentada atrás de sua escrivaninha como uma rainha em seu trono, com Luísa ao seu lado. Senhor Torres, disse com um sorriso condescendente. Alegra-me ver que reconsiderou. O que ela não sabia é que, enquanto falava, seu império estava desmoronando peça por peça, e eu estava prestes a dar-lhe o cheque-mate. Antes de proceder com o pagamento, tenho uma pergunta, disse, mantendo o envelope com os 500 euros fora de seu alcance. Poderia ver o regulamento específico que supostamente violei? Marta franziu o senho, visivelmente irritada. Senhor Torres, isso já foi discutido. Seu gerador não autorizado. O gerador que nunca liguei. Interrompi. Gostaria de ver a norma exata e o relatório de inspeção que verificou que estava em funcionamento. Não é necessário entrar em detalhes técnicos, interveio Luísa. A infração está registrada e aceita pela diretoria. Que diretoria? Perguntei com fingida inocência. Segundo os estatutos da associação, qualquer sanção superior a 300 euros deve ser votada em reunião extraordinária com pelo menos 40% dos proprietários presentes. O rosto de Marta se tensionou. Agora é especialista em nossos estatutos. Os li com atenção nesses 15 dias sem eletricidade, tempo livre, sabe?
Meu telefone vibrou no meu bolso. Uma mensagem de Helena. Confirmado. As notificações foram entregues. Era o momento. Deixei o envelope na mesa e tirei meu tablet da maleta. De fato, solicito formalmente uma assembleia extraordinária. Agora mesmo. Marta riu. As assembleias extraordinárias devem ser convocadas com 5 dias de antecedência. A menos que 30% dos proprietários assinem uma petição de urgência. Respondi mostrando-lhe o tablet. Tenho aqui as assinaturas digitais de 47 proprietários. Isso representa 34% do bairro. A surpresa nos rostos de Marta e Luísa foi evidente. Durante minhas 2 semanas sem eletricidade, não tinha ficado inativo. Havia visitado discretamente cada vizinho que teve problemas com a associação, recolhendo assinaturas para uma petição que mantive em reserva até este momento. Isto é irregular, protestou Luísa. Não segundo o artigo 17.3 dos estatutos, contestei. E sugiro que aceitem a convocação, porque os 47 signatários estão agora mesmo reunidos no salão comunitário, esperando. Era verdade. Enquanto Marta pensava que me tinha dobrado, eu havia organizado uma revolução silenciosa. Vizinhos fartos de anos de abusos, prontos para enfrentar sua opressora. Isto é ridículo, esbravejou Marta, mas eu podia ver o medo em seus olhos. Não temos obrigação de... Se preferir, podemos chamar as autoridades para que interpretem os estatutos. Sugeri. Estou certo de que estarão interessados em revisar também outros assuntos da associação. Luísa olhou para Marta com preocupação. Depois de um silêncio tenso, Marta se levantou bruscamente. Bem, vamos a essa reunião absurda e acabemos com isso. Caminhamos os 3 para o salão comunitário. Ao abrir as portas, Marta parou abruptamente. O salão estava cheio. Proprietários de todas as idades ocupavam cada assento disponível, conversando animadamente até que nos viram entrar. Então, um silêncio expectante preencheu a sala. Sentem-se, indiquei a Marta e Luísa enquanto me dirigia à frente do salão. Um momento, protestou Marta. Como presidente, eu devo dirigir esta reunião. A convocação extraordinária especifica que será moderada por um proprietário neutro. Respondi. Os signatários designaram o Sr. Jimenez do número 15 para este papel. O Sr. Jimenez, um aposentado respeitado por todos, se levantou e assumiu o controle da reunião. Seguindo o procedimento, verificou o quórum e anunciou o único ponto da ordem do dia: revisão das práticas administrativas da atual diretoria. Me cedeu a palavra e me dirigi ao bairro. Obrigado por virem com tão pouca antecedência. Muitos me conhecem como o novo proprietário do número 42, a quem a associação deixou sem eletricidade há 15 dias. Mas permitam-me me apresentar formalmente. Sou Alejandro Torres, diretor executivo da Torres Energia. Um murmúrio percorreu a sala. Marta empalideceu visivelmente. Torres. Energia adquiriu a eletricidade do Sul há 2 anos. Continuei. Durante este tempo, temos realizado uma transição gradual de sistemas e contratos. Recentemente, como parte de uma auditoria interna, descobrimos irregularidades significativas em certos contratos locais. Ativei o projetor do salão e mostrei o primeiro gráfico, um esquema dos pagamentos inflados às consultorias vinculadas a Marta. Estes documentos mostram um padrão sistemático de contratos irregulares entre Eletricidade do Sul e empresas controladas por membros desta associação de moradores, principalmente pela família Domingues. A sala se encheu de murmúrios indignados. Marta se levantou, seu rosto decomposto. Isto é difamação. Não tem direito a... Tenho todo o direito como diretor da empresa afetada por estes pagamentos fraudulentos, respondi firmemente. E como proprietário vítima de suas táticas de intimidação. Não sou o único, como todos sabem. Projetei então um mapa do bairro com casas marcadas em vermelho. Estas 18 propriedades foram adquiridas nos últimos 5 anos. Após a saída forçada de seus antigos donos, todos vítimas de multas arbitrárias e assédio sistemático por parte da associação. Mostrei então um gráfico de transações imobiliárias. Todas estas propriedades foram vendidas abaixo do valor de mercado e foram adquiridas por familiares ou associados de membros da diretoria. Uma coincidência notável, não acham? A indignação na sala era palpável. Vizinhos que tinham sofrido em silêncio durante anos viam confirmadas suas suspeitas. Esta manhã, Torres Energia tomou medidas decisivas. Continuei.
Cancelamos todos os contratos com empresas vinculadas a este esquema e notificamos as autoridades reguladoras. Também completamos a transição técnica para assumir controle direto da infraestrutura elétrica do bairro. Marta se levantou novamente, tremendo de raiva. Não pode fazer isso. Temos um contrato vinculante com Eletricidade do Sul. Eletricidade do Sul já não existe como entidade independente, respondi calmamente. Torres Energia adquiriu todos os seus ativos e contratos há 2 anos. E como novo administrador, tenho a obrigação legal de corrigir qualquer irregularidade detectada. Me dirigi à audiência. Proponho uma votação imediata para destituir a atual diretoria e nomear um comitê provisório até que se realizem novas eleições. A votação foi esmagadora. 97 votos a favor, 3 abstenções, nenhum contra. Marta, Luísa e os poucos aliados que lhes restavam observaram impotentes como seu regime desmoronava em minutos. Ao finalizar a reunião, enquanto os vizinhos celebravam o início de uma nova era, me aproximei de Marta, que permanecia sentada, aparentemente em choque. A propósito, disse em voz baixa, minha eletricidade será reconectada esta noite e sugiro que prepare um bom advogado. As autoridades vão querer falar com você sobre esses contratos. A deixei ali, derrotada e exposta. Ao sair do salão, vários vizinhos se aproximaram para me agradecer. Entre eles, os Gonzales do número 37. Não entendo como fez isso tão rápido, comentou o Sr. Gonzales. Estamos há anos tentando enfrentá-la. Às vezes só faz falta a pessoa adequada no momento oportuno, respondi. E Marta cometeu o erro de escolher como inimigo alguém com os recursos para enfrentá-la. Naquela noite, enquanto as luzes da minha casa se acendiam novamente, contemplei o bairro da minha janela, as casas iluminadas, as famílias jantando tranquilas, sem a sombra do medo que Marta havia projetado durante anos. Meu telefone tocou. Era Carlos. Chefe, acabei de receber confirmação. A comissão reguladora abriu uma investigação formal e a polícia visitará amanhã a senhora Ruiz. Obrigado, Carlos. Me mantenha informado. Ao desligar, notei que a casa de Marta estava completamente às escuras. Uma ironia perfeita que não passou despercebida por mim. Agora ela sabia exatamente como se sentia estar no escuro enquanto outros desfrutavam de sua luz. A diferença era que ela tinha merecido isso com anos de abusos, e eu só tinha restaurado o equilíbrio de poder. Durante as semanas seguintes, o bairro experimentou mudanças significativas. O comitê provisório, composto por 5 proprietários respeitados, começou a revisar todas as normas impostas por Marta e sua equipe durante os últimos anos. Descobriram dezenas de regras arbitrárias desenhadas especificamente para facilitar o assédio seletivo a certos proprietários, muitas delas contraditórias entre si. Encontramos 17 versões diferentes do regulamento nos últimos 8 anos, me explicou o Sr. Jimenez enquanto revisávamos a documentação no escritório comunitário. Cada versão com modificações estratégicas que ninguém aprovou formalmente. Em algumas até aparecem diferentes limitações para casas específicas. A investigação formal avançava com rapidez, impulsionada pela documentação que eu havia proporcionado. 3 dias depois da Assembleia Extraordinária, Marta foi interrogada durante 6 horas por investigadores da Comissão Reguladora de Energia. Uma semana mais tarde, a polícia revistou seus escritórios e seu domicílio, levando caixas de documentação. A operação apareceu na mídia local, expondo publicamente o que durante anos havia permanecido oculto. Eu seguia com minha vida normal, dividindo meu tempo entre Torres Energia e minha casa agora funcional. Os vizinhos me cumprimentavam com respeito e gratidão quando me viam. Muitos paravam para me agradecer pessoalmente, contando-me como Marta havia interferido em suas vidas. No entanto, notava certa distância respeitosa em relação a mim. Não era medo como o que Marta inspirava, mas o reconhecimento de alguém com influência considerável. 20 dias depois da reunião, recebi uma ligação inesperada. O advogado de Marta solicitava uma reunião privada. Aceitei por curiosidade. Nos encontramos em uma cafeteria do centro, longe do bairro. A mulher que entrou mal se parecia com a Marta que eu conhecia. A figura autoritária havia desaparecido. Em seu lugar, havia uma pessoa visivelmente deteriorada, com olheiras profundas e postura encurvada. As autoridades congelaram todas as minhas contas. Começou com voz ligeiramente trêmula. Estão investigando todos os meus negócios, inclusive os legítimos. Minha reputação está destruída. Meus antigos contatos desapareceram.
Não mostrei emoção alguma. São consequências naturais de suas ações, senhora Ruiz. Entendo, respondeu, me surpreendendo com sua franqueza. Quero propor um acordo. Posso fornecer informação detalhada sobre todos os envolvidos no esquema, incluindo funcionários municipais que ainda estão ativos. Nomes, datas, métodos de pagamento, tudo. Em troca, solicito sua intervenção para negociar um acordo razoável com as autoridades. Por que acha que eu faria isso? Perguntei com genuína curiosidade. Porque você não busca vingança, respondeu com surpreendente lucidez. Se só quisesse vingança, teria cortado a eletricidade da minha casa aquela noite e teria deixado que tudo continuasse igual para os demais. Mas organizou uma revolta no bairro, expôs todo o sistema. Você busca justiça, Sr. Torres. E a justiça verdadeira implica que todos os responsáveis prestem contas, não só eu. Ela tinha razão. Meu objetivo nunca havia sido destruí-la pessoalmente, mas desmantelar um sistema corrupto que havia prejudicado tantas pessoas. Enviarei a informação ao nosso departamento jurídico. Respondi finalmente. Se resultar útil e verificável, considerarei falar com as autoridades. No dia seguinte, recebi um pacote com documentos meticulosamente organizados que implicavam 3 funcionários municipais de alto nível e 2 executivos da Eletricidade do Sul. A informação era detalhada, com datas, quantias e cópias de acordos informais. Marta havia mantido registros precisos de todas as suas atividades ilícitas, provavelmente como seguro contra possíveis traições. Cumpri minha palavra. Nossa equipe jurídica contatou as autoridades e apresentou a informação. Em troca, Marta recebeu certa consideração em seu caso, embora não tenha evitado as principais consequências legais: uma multa substancial, proibição de ocupar cargos diretivos em associações e liberdade condicional. 3 meses depois daquela noite de tempestade, o bairro celebrou eleições para uma nova diretoria. O processo foi completamente transparente, com debates públicos e votação supervisionada por um tabelião. Muitos vizinhos me pediram que apresentasse minha candidatura a presidente, argumentando que minha experiência gerencial e minha capacidade para enfrentar abusos me convertiam no candidato ideal. Declinei educadamente todas as propostas. Durante esses meses, havia chegado a uma conclusão importante. Concentrar muito poder em uma só pessoa era precisamente o que havia permitido o regime de Marta. O bairro necessitava uma liderança distribuída e transparente, não outro líder forte, por mais benevolente que fosse. Em vez de me candidatar, propus um sistema completamente novo para a associação. Nenhum membro poderia servir mais de 2 anos consecutivos. Todas as decisões importantes requereriam votação pública, e existiria um comitê de revisão independente formado por vizinhos escolhidos por sorteio. Este sistema garantirá que ninguém possa converter a associação em seu feudo pessoal, expliquei durante a Assembleia Geral. Também assegurará que as decisões reflitam verdadeiramente a vontade coletiva, não os interesses particulares de uns poucos. A proposta foi aprovada por ampla maioria. As eleições resultaram em uma equipe diversa e verdadeiramente representativa, incluindo os Gonzales do número 37, que finalmente puderam instalar sua piscina, e o Sr. Jimenez, que havia moderado a reunião extraordinária. Como último ato de intervenção direta, propus utilizar o bairro como zona piloto para um inovador sistema de energia solar comunitária. O projeto permitiria reduzir significativamente os custos energéticos para todos os residentes e converteria o bairro em uma referência de sustentabilidade para toda a região. No dia da inauguração do sistema, 6 meses depois daquela noite tempestuosa, todo o bairro se reuniu no Parque Central. Famílias que mal se relacionavam antes por medo de represálias de Marta, agora conversavam animadamente enquanto seus filhos brincavam juntos. Enquanto observava a cena, refleti sobre os acontecimentos extraordinários dos últimos meses. Havia chegado buscando um lar tranquilo e tinha terminado desmantelando uma rede de corrupção. Havia experimentado a impotência de estar às escuras e o poder de iluminar todo um bairro com a verdade. Carlos se aproximou enquanto eu supervisionava as últimas verificações. A imprensa quer falar com você, disse. Estão realmente interessados em como um simples corte de luz levou a revelar todo este caso de corrupção. Diga a eles que não há história para contar, respondi. Apenas decisões mal calculadas por parte de alguém que não investigou com quem estava se metendo. Não sente nenhum remorso? Perguntou Carlos, que me conhecia o suficiente para saber que eu não era pessoa de vinganças. Nenhum. Ela tomou suas decisões consciente do que fazia. Eu tomei as minhas.
O resultado final é um bairro melhor para todos, inclusive para aqueles que se beneficiavam do sistema anterior. Enquanto o novo sistema solar começava a funcionar e o bairro aplaudia, notei uma figura familiar observando de longe. Era Marta, quase irreconhecível com sua nova aparência simples. Nossos olhares se cruzaram brevemente. Não havia ódio em seus olhos, só uma espécie de reconhecimento resignado, talvez até um vislumbre de respeito. Dei-lhe um breve aceno de cabeça antes de voltar com meus vizinhos. A justiça havia sido cumprida, o equilíbrio havia sido restaurado e o bairro tinha a oportunidade de se reconstruir sobre bases mais sólidas e equitativas. Às vezes, as tempestades mais escuras trazem os dias mais claros, e às vezes, ficar sem luz é precisamente o que se necessita para ver com clareza quão brilhante pode ser o futuro quando o poder é exercido com responsabilidade.